Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, nesse último tempo planejado pelo Senhor Deus, o Senhor Deus nos chamou e nos salvou. Nos salvou e nos discerniu de toda a malignidade deste mundo. No tempo restante, possamos viver os seus filhos aptos, Senhor. Pelo poder do Espírito Santo, pela sua palavra, nós agradecemos por sua ajuda. Nesse tempo, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus, estamos louvando a graça e a palavra do Senhor. Que o Senhor Deus possa permitir para que nós possamos estar dentro do seu rebanho em comunhão. Senhor, nós cremos que o Senhor está conosco neste momento, cuidando de cada um. Que através da mão de piedade o Senhor possa sustentar a cada um. Nenhuma pessoa dentre nós se perca da sua graça, Senhor. Que o Senhor Deus possa permitir a sua misericórdia. Senhor, pela sua palavra, pelo seu amor, pelo Espírito Santo, possa nos preencher do seu poder, para que nós possamos viver como seus filhos adequadamente, para que o restante de nossas vidas possamos viver sendo conduzidos pelo Senhor. Nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, aqueles que estão no meio da dificuldade, guardando a fé, todos os irmãos e irmãs que estão pregando a sua palavra, que através do seu poder, através da sua palavra, o Senhor possa nos sustentar. Que o Senhor permita para que nós possamos evidenciar com confiança a sua palavra. Que o Senhor permita para que nós todos possamos cumprir a sua grande graça. Aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa permitir o fortalecimento a eles, para que possam viver pelo Senhor. Recebam mais uma vez essa oportunidade em oração. Senhor, que a cada momento o Senhor Deus possa nos ensinar qual o caminho que devemos percorrer. Que o Senhor Deus possa nos mostrar, através da sua palavra, que o Espírito Santo está conosco e nesse presente momento, toda a sua santa palavra que o Senhor Deus deseja manifestar. Que nós possamos aprender o que é que devemos fazer. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, eu agradeço pelo coral, por todo domingo estarem nos presenteando com um louvor tão agradável e emocionante. Vamos procurar uma palavra da Bíblia, vamos procurar Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1 ao 10. Eu irei ler um versículo e vamos ler um versículo todos juntos, e eu irei ler outro versículo e assim em seguida. A partir do Mateus capítulo 5, versículo 1 a 10. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque... Então já acabou o versículo? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Iremos ler até aqui. Então, a palavra que nós lemos, eu acho importante nós memorizarmos essa palavra, porque nós lemos todos juntos.
Então, quando nós lemos repetidamente, nós conseguimos decorar naturalmente. Então, essas palavras são importantes para nós sempre estarmos memorizando, pensando no nosso dia a dia, como na palavra de Salmos. Então, realmente é como aquele que memoriza de dia e de noite a palavra do Senhor. Então, nós memorizarmos a palavra do Senhor é decorar, é pensar naquilo. É dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, sempre deixarmos conectado. E é por isso que em Mateus, capítulo 5, nós estamos continuamente aprendendo a palavra sobre o bem-aventurado. Então ele já disse que bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aquele que é pobre em espírito, como eu já disse, ele veio de mãos vazias e parte de mãos vazias. Veio nu e vai partir nu. Então tudo que ele tenha juntado com esforço com as suas mãos, nada poderá doar. Então, o que é a sua vida? A sua vida é como uma névoa que logo se desvanece. Então a vida curta de algumas dezenas de anos que nós temos aqui é uma vida realmente de pura vaidade. A nossa vida é como se não houvesse nada diante do Senhor Deus, como Davi já havia confessado. A nossa vida, realmente como ela já passou rapidamente, passou muito rápido. Toda a vida, realmente nós temos tristezas, infelicidades. Como em Salmos 90, versículo 10, também já disse sobre nós. Então, nós realmente conhecemos a nossa própria vida, significa é uma pessoa que conhece que o espírito é pobre. Isso que é uma pessoa, ela tem a atitude do coração para poder ir para o céu. Quem é rico de coração não consegue ir para o céu. E depois, a palavra que vem é a seguinte: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Porque as pessoas que choram são aquelas que sabem que no fim há o juízo final do Senhor Deus. É o coração de chorar, o coração de se lamentar, o coração de estar no arrependimento. Para essas pessoas, o Senhor Deus permite a oportunidade de receberem a salvação eternamente. Depois ele dizer: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Significa que uma pessoa que tem a vida de Cristo, a vida dentro da igreja, a personalidade de Cristo é formada nele. Isso é ser manso. Então, essa pessoa, como o Senhor Jesus já havia dito, eu sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, tomai o meu jugo, não é? Então, da mesma maneira, o Senhor já disse para nós sermos mansos. Nós temos esse coração de mansidão e humildade. Essa é a personalidade do cristão, essa é a personalidade de Cristo que é formada em nós. Então, quando nós estamos silenciosamente obedecendo, estamos nos esforçando, esse comportamento do nosso coração é importantíssimo. Hoje, nós iremos aprender bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É a palavra que eu quero aprender hoje. Então, quando você tem um coração que é manso, humilde, está silenciosamente obedecendo a palavra do Senhor Deus, ele naturalmente se torna alguém que tem fome e sede de justiça. Então, o que é essa fome, sede de justiça? É totalmente diferente das pessoas deste mundo. Todas essas palavras da bem-aventurança deste capítulo são diferentes dessas pessoas que são pobres, ou que choram, ou que são mansos na própria carne, neste mundo. Espiritualmente, somos totalmente diferentes. Então, as pessoas, elas comem, bebem, não é? E essas pessoas são bem-aventuradas. Mas ao ver do Senhor Jesus, as pessoas que têm fome e sede que são bem-aventuradas. Então, o que significa isso? Quer dizer que a fome e a sede é diferente do que as pessoas do mundo pensam. É a fome e sede de justiça. Então, é por isso que é algo totalmente diferente do que as pessoas do mundo imaginam. Se nós olharmos Mateus capítulo 4, versículo 1 a 4 também, o Senhor Jesus, ele viveu os 30 anos, a sua vida antes do seu ministério, e depois dos 30 anos de idade, ele começou a ministrar a palavra.
E o trabalho do Senhor Jesus é de salvar os pecadores. O trabalho que o Senhor Jesus ele fez desde o princípio é, primeiro, salvar os pecadores. O trabalho é salvar os pecadores dos seus pecados. Então, o Senhor Jesus ele mostrou através da sua vida como que nós realmente devemos salvar esses pecadores. Então, a primeira coisa que o Senhor Jesus ele sofreu foi o quê? A tentação do diabo. Da mesma maneira, Adão e Eva foram derrubados por essa tentação, essa prova do diabo. O Senhor Jesus, ele veio para este mundo para salvar os pecadores. Então, durante 40 dias, o Senhor Jesus estava com fome e com sede. E a primeira tentação que veio para ele depois de estar jejuando, orando, é que o diabo veio questionando, dizendo: Ah, se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se tornarem em pães. Por que você, sendo Filho de Deus, está passando por esse desconforto todo? O Senhor Jesus é um Senhor que é o mesmo que Deus. Ele pode fazer tudo. Então, o Senhor ele já disse que ele pode fazer até essas pedras se tornarem da descendência de Abraão. Então, o diabo, a primeira coisa que ele veio questionar foi: por que você não está transformando essas pedras em pães? Mas o que o Senhor Jesus disse? Ah, eu esqueci disso. Bem lembrado. Foi isso? O Senhor Jesus, ele transformou em pães e comeu? Não, isso é a tentação do diabo. O Senhor Jesus estava com fome, estava com sede, e a palavra que o Senhor Jesus disse aparece em Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É importante o homem comer, viver, sobreviver, mas o mais importante é obedecer à palavra do Senhor Deus. Então, essa palavra de Mateus capítulo 4, versículo 4, não é somente estamos comendo, bebendo, mas nós estamos lendo da palavra. Nós estamos continuamente enchendo a nossa vida com a palavra do Senhor Deus. E isso não é algo errado. Então, mas isso não significa a palavra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é um Senhor que está o quê? Cheio da palavra. O Senhor Jesus, ele mesmo é o verbo, é a palavra. É por isso que em João capítulo 1, o Senhor Jesus disse que o verbo se fez carne e veio a este mundo, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele veio para cumprir as profecias. Então, ele é a própria palavra. O Senhor Jesus, ele não é um Senhor que precisa compreender, precisa ler a palavra para entender. O Senhor Jesus, ele já disse o quê? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Senhor Jesus está dizendo esta palavra, que ele, como um ser humano, como um homem neste mundo, ele se sujeita completamente à palavra de Deus. Por que Adão foi derrubado? Adão foi derrubado porque ele desobedeceu primeiramente à palavra de Deus. Nós podemos dizer que o Senhor Jesus, ele é o segundo Adão, o último Adão. O Senhor Jesus, ele veio e venceu essa tentação do diabo. Da mesma maneira, nós também, a palavra do Senhor Deus, precisamos nos obedecer, nos sujeitarmos à palavra do Senhor Deus. Isso é mais importante do que qualquer coisa. É por isso que o Senhor Jesus, ele mostrou como um exemplo para nós como vencermos dessa tentação. E o Senhor Jesus também ele disse uma outra palavra quando ele estava passando pela Samaria. Ele disse que a vontade do Pai é esta, que eu possa cumprir a sua vontade. O Senhor Jesus, quando ele estava com fome, cansado, a comida do Senhor Jesus era cumprir a vontade do Senhor Deus, fazer a vontade do Pai que me enviou. Esta é a minha comida. Mesmo quando ele estava com fome, aguardando em Samaria. O Senhor Jesus, ele já disse, realmente, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça.
Quando nós estamos com fome ou com sede da carne, nós buscamos algo para comer, algo para beber, não é mesmo? Então, mas algo mais importante do que isso, algo que é mais urgente, algo que nos é realmente necessário, é fazer a justiça de Deus, cumprir a justiça de Deus. É isso que está nos dizendo nessa palavra, é um tema muito importante. É por isso que no Jó, capítulo 23, também já disse que eu não descumprirei a palavra proferida pela boca de Deus. Eu busquei mais essa palavra do Senhor Deus. Então, quando você está num sofrimento, numa dor extrema, a palavra do Senhor Deus, eu não vou descumprir, eu não vou desobedecer essa ordem de Deus. Então, mais do que a comida do dia a dia, eu vou buscar a palavra do Senhor Deus. Isso significa obedecer a palavra de Deus. Mesmo que o Senhor ele me mate. Toda a minha vontade, todo o meu comportamento, eu preciso obedecer ao Senhor Deus. Então, da mesma maneira, o Senhor realmente está nos ensinando que é essa a vontade do Senhor. E é por isso que quando nós olhamos para sobre esse momento do Senhor Jesus passando em Samaria também. E antes, quando o Senhor Jesus havia procurado João Batista para ser batizado, João Batista lhe disse, realmente tu vens a mim se eu preciso ir a ti? Então o Senhor Jesus é aquele que precisa batizá-lo, não é? Porque ao ver de João Batista, o Senhor Jesus não tem pecado, não tem nada. O Senhor Jesus ele não precisava receber o batismo dele, mas sim batizá-lo. Mas, ao ver do Senhor Jesus, é ele como filho do Senhor Deus. Ele é justo, é um homem perfeito, mas veio como homem para morrer e para ressuscitar. É por isso que o Senhor Jesus, ele foi até o João Batista. E o Senhor Jesus, ele disse ao João Batista, nos convém que façamos isso para que se cumpra a justiça de Deus. O Senhor Jesus, ele ter sido batizado pelo João Batista, ao ver do João Batista, não era adequada, mas a vontade do Pai é em primeiro lugar, é cumprir. É por isso que ele foi e batizou o Senhor Jesus. Se olharmos em João, capítulo 6, versículo 38 em diante, o Senhor Jesus disse, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, o Senhor Jesus, ele veio para este mundo. O Senhor Jesus, que é o mesmo que Deus, ele ter vindo para este mundo. Não é para fazer a minha própria vontade, mas é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, para fazer a vontade do Senhor Deus. É por isso que Mateus, capítulo 23, o Senhor Jesus, ele estava orando diante do Senhor Deus, e ele diz, Pai, que não façais conforme a minha vontade, mas façais conforme a sua vontade. Então ele se sujeitou completamente. É por isso que em Filipenses capítulo 2, versículo 8, o Senhor Jesus se sujeitou. E se sujeitou, foi obediente até a morte de cruz. Então podemos dizer que isso é cumprir a vontade do Pai. Então, primeiramente, o Senhor, para fazer a vontade do Senhor Deus, ele veio para este mundo. Toda a vida do Senhor realmente foi para morrer, fazer a vontade do Pai e morrer na cruz. É por isso que na palavra de Hebreus, capítulo 2, realmente já fala que, assim conforme na palavra da Bíblia, realmente o Senhor Jesus ele veio cumprir essa vontade do Senhor Deus. E mostra a vivência do Senhor Jesus. Então, nossa vida também, nós todos, junto com o Senhor, precisamos ter essa justiça do Senhor Deus, fazer a vontade do Senhor Deus. Precisamos ter este coração. Isso é ter fome e sede de espírito. Então, esta é a palavra muito importante. É por isso que em Tiago, capítulo 4, versículo 15, 16 também, ele já disse, realmente em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivemos, faremos isso ou aquilo, mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Então, se for a vontade do Senhor Deus, irei viver.
Então, se for a vontade do Senhor Deus, eu faço isso, aquilo. Se não for a vontade do Senhor Deus, mesmo que eu não queira fazer, eu não devo fazer. Então, se for a vontade do Senhor Deus, eu morro. E eu preciso ter o coração de querer fazer essa vontade do Senhor Deus. Então, o que essa palavra está se referindo? Para todos aqueles que receberam a salvação, as pessoas que receberam a salvação não devem se perder às vãs presunções, pensando, se eu fizer isso ou aquilo, aí agora eu vou juntar riqueza, vou viver daquele jeito. Eu não sei se eu vou viver bem, se eu vou perder, vou me perder. Não. Então, eu tenho que ter esse coração de querer fazer essa vontade do Senhor Deus. Então, para não se perder essas vãs presunções. Não fazer essa vontade do Senhor Deus. Então, se eu não faço essa vontade do Senhor Deus, que só tento fazer as coisas deste mundo, é vão e é maligno diante do Senhor Deus. Então, não buscar as coisas do Senhor Deus, amar as coisas do mundo. Então, quer dizer que isso são realmente as vãs presunções. E é maligna, é se vangloriar na malignidade. Então, como na palavra de 1 Pedro, realmente o novo céu e a nova terra nós já o recebemos, toda a vida que nós estamos vivendo, mesmo que ela seja destruída, que já se refere na palavra, né? Nós todos somos pessoas que temos o novo céu e a nova terra. Nós todos agora estamos dentro dessa graça, dentro dessa justiça de Deus. Então, este mundo está cheio de pecado no momento. Então, mas nós sabemos que realmente o reino do Senhor Deus, a justiça do Senhor Deus, está cheia. Então toda a vida, a justiça do Senhor Deus está presente, está completa no reino dos céus. Então essa justiça do Senhor Deus, ele se cumpre dentro de nós. Então para que o reino do Senhor Deus chegue a nós, está dentro de nós. Então é por isso que a vontade do Senhor Deus, o reino de Deus, para que seja cumprido, nós precisamos estar orando. Nós precisamos estar desejando com essa afeição o reino de Deus, a justiça de Deus, para que possa se cumprir o nosso coração, a nossa vivência. Para que a justiça de Deus possa se cumprir, nós precisamos estar sempre desejando. É por isso que na palavra de Filipenses o Senhor já disse que realmente o Senhor Deus é aquele que se agrada em dentro das nossas esperanças e Ele age dentro da nossa vida. Então nós precisamos aprender qual é a santa vontade do Senhor Deus. Nós precisamos ter esse desejo do Senhor Deus. Precisamos cumprir essa vontade do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele nos ajuda dessa maneira. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, o restante das suas vidas precisa viver pensando em cumprir essa vontade do Senhor Deus. A justiça de Deus precisa ser cumprida. É por isso que no dia a dia o que nós precisamos comemos, bebemos, estamos buscando essas coisas. Mesmo que sejam coisas boas, nós não podemos realizar as coisas com fome, não é? Nós vamos, compramos algo para comer e beber. Da mesma maneira, nós também sempre estamos querendo fazer essa vontade do Senhor Deus. Nós temos esse desejo, nós precisamos ter essa afeição. Assim como aquele que tem fome, sede diante do Senhor Deus, na sua justiça do Senhor Deus. Nós precisamos nos tornar assim. Então, nós cristãos, como é que vamos comer bem? Como é que vamos viver bem? Nós não estamos esperando por essas coisas. Nós somos pessoas que sempre vivemos pensando: qual seja a situação que eu esteja? Qual é a vontade do Senhor Deus? Como que eu vou viver pelo Senhor? Como que eu vou agradar a Deus? Isso precisa se tornar o nosso desejo. Como em 2 Coríntios, apóstolo Paulo já disse, realmente que eu viva, eu morra, eu fique, eu parta, realmente tudo eu preciso fazer essa vontade do Senhor Deus. Ele é aquele que se tornou o exemplo do Senhor Jesus. A imitação do Senhor Jesus. Então, da mesma maneira, realmente ele já disse, mesmo que eu morra, vá para diante do Senhor Deus, ou fique neste mundo. Então, ele já disse várias vezes que ele esperava poder ir para diante do Senhor Deus. Então ele realmente estava sempre com essa afeição de querer se tornar aquele que agrada ao Senhor Deus. E ficou pensando, realmente precisamos testar, provar realmente o que agrada ao Senhor Deus.
Então, como é que nós vamos nos agradar a nós mesmos? Como é que eu vou ver uma vida boa? Não é isso que estamos esperando. Nós, o que estamos pensando agora? É como é que eu vou agradar a Deus? Como é que eu vou agradar, fazer a vontade do Pai? Como em Romanos, capítulo 2. Realmente, nós não precisamos buscar as coisas deste mundo, nós precisamos pensar qual é a santa, boa vontade do Senhor Deus, precisamos aprender a discernir a santa vontade do Senhor Deus, a santa e boa e agradável vontade de Deus para vivermos conforme essa palavra. Isso é a vida de um cristão. E é por isso que nós todos, conforme a palavra do Senhor Deus, nós estamos obedecendo, estamos realmente buscando, estamos desejando. Como em 1 Timóteo, capítulo 2, também realmente nós estamos buscando fazer a nossa vontade do Senhor Deus. Como na palavra de João, também o Senhor já disse que é realmente como um justo ele recebe, quando um pecador é justificado, o Senhor Deus, ele mais se agrada do que 99 justos que estão nos céus para nada se arrependerem. Então, no arrependimento do pecador é algo que o Senhor Deus, ele se agrada. Da mesma maneira, nós precisamos nos agradar no que o Senhor Deus, ele se agrada. E é por isso que nós podemos ver que a vontade do Senhor Deus, conforme a sua vontade, conforme o seu trabalho, nós precisamos desejar salvar os pecadores, nós precisamos nos alegrarmos com isso. Toda a nossa vida também nós temos a carne pedindo isso, aquilo, esses desejos. As pessoas do mundo realmente olham para as coisas e desejam diversas coisas. Elas desejam buscar isso, aquilo para a carne, mas as pessoas que receberam a salvação não podem pensar qual é a vontade da carne. Por quê? Realmente as pessoas do mundo estão só pensando, como é que eu vou fazer o que é a vontade da minha carne? Como é que eu vou fazer aquilo? Como é que eu posso ter essa satisfação, esse prazer carnal? Assim como um leão, realmente com fome, que realmente procurando alguém para tragar. Então, da mesma maneira, nós estamos o quê? Pensando somente buscando algo para satisfazermos a nossa carne. Então, o rico, ele sempre quer viver como rico, ele sempre quer fazer isso, aquilo, quer viver cumprindo a própria vontade. Para fazer cumprir a vontade da carne, para cumprir o seu próprio desejo. Então, estão buscando essas coisas, não é? Nós vemos essas coisas. Como na palavra de Provérbios, realmente já disse, no final, quando uma pessoa busca o enriquecimento, ele realmente vai para a infelicidade, vai para a perdição final. Mesmo que o rico agora esteja em fortuna, esteja alegre, sorrindo, o fim deste homem é uma pena, é lamentável. Agora está sorrindo, agora está alegre, pode não ter a preocupação, está rindo, mas no final nós sabemos qual é o fim. Assim como a pessoa que está realmente ali afundada no meio do poço, mesmo que se tente fazer qualquer outra coisa, não consegue se satisfazer. Então, já que o Senhor Deus ele permitiu o Espírito para o homem sempre tenta buscar a vida do Senhor. Ele tenta buscar a vontade do Senhor Deus, a esperança eterna. Então, o homem não se satisfaz enquanto não tiver a eternidade. É por isso que na palavra de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, o Senhor Deus ele permite o coração do homem buscar aquilo que é eterno. Mas o homem, ele sempre põe o quê? No seu coração, o mundo. E é por isso que um cristão que nasceu de novo, o Senhor Deus, ele permitiu a satisfação espiritual. Em João capítulo 7, o Senhor já disse, todo aquele que tiver sede, venha até a mim. Então, porque de mim realmente está saindo, de meu ventre, toda essa água da vida. Então, esse riacho da água de vida que transborda do ventre do Senhor, nós precisamos beber, nós precisamos aceitar. Então, se nós olharmos para a mulher samaritana que tinha cheio de pecado em João capítulo 4, essa mulher, ela tinha vários homens diferentes, se casou com 1, 2, 3, 4, 5, 6. E realmente, ela está ali sem conseguir se satisfazer. Mas o Senhor, ela pediu a água para vir tomar dessa poça também, ser todos os dias. Mas o Senhor Jesus disse, você pode beber e você vai sentir sede novamente. Mas se você beber da água que eu te der, realmente você jamais sentirá sede novamente. Porque esta água realmente é o que faz dele sair, transbordar a fonte de água
salta para a vida eterna. Então essa mulher falou, Senhor, me dê dessa água. Então essa água da vida eterna que transborda essa fonte, que dá a verdadeira paz ou a verdadeira tranquilidade, satisfação. Então isso é o formato. Então quando eu olho para mim também, quando eu recebi a salvação, dentro de mim, dentro do meu espírito, a água da vida começou a transbordar. Esse poço foi cavado. Da mesma maneira, eu olho para a minha vida antes, eu vivia uma vida realmente pobre, eu tinha muita coisa que eu desejava, eu cobiçava, invejava muitas coisas. Mas depois que eu recebi a salvação, eu me tornei a pessoa mais feliz do mundo. Então toda a felicidade, toda a paz, toda a tranquilidade, toda a satisfação, ele vai se acrescentando todos os dias. Agora, não é para trocar com nenhuma outra coisa neste mundo. Então, nossa vida também, todas as coisas, realmente nós nos satisfazemos diante do Senhor Deus. Então, essa água de vida que transborda dentro de nós. Então, da mesma maneira, nós, os cristãos que recebemos a salvação, que nascemos de novo, toda a nossa própria vida também. Agora, nós temos a fome e a sede de justiça novamente. Então, nós temos a satisfação espiritual, não é? Mas para uma pessoa que recebeu a salvação, o Senhor Jesus está dizendo, você tem fome e sede de quê? Fome e sede de espírito, que é de justiça. Não é buscar mais a coisa deste mundo, mas sim é buscar cumprir a vontade de Deus. Esta fome, essa sede de justiça que se inicia dentro de nós. Então nós podemos dizer que agora nós todos estamos com fome e sede diante do Senhor Deus. Toda essa vontade do Senhor, nós temos esse desejo. Como na palavra de Romanos capítulo 6, ele já disse para nós entregarmos a nós mesmos como soldados diante do Senhor. Nós precisamos entregar os nossos membros para o Senhor. Quando o país está em emergência, está uma nação guerreando contra a nação, nós temos soldados, não é? Nós temos reservistas que vão para a guerra. E isso é o quê? Soldados, pessoas que estão preparadas para entregar a si mesmo para a morte. Da mesma maneira, antes nós vivíamos pecando, vivíamos entregando o nosso corpo para o pecado, mas agora entregamos a nós mesmos para a justiça de Deus. Todo o nosso coração, a nossa vida, tudo é entregue para o Senhor, para fazer essa vontade do Senhor Deus. Nós somos utilizados para o Senhor como instrumentos para a guerra. Instrumentos de justiça. Agora fomos libertos do pecado, nos tornamos em servos da justiça. Nós todos agora estamos fazendo essa vontade do Senhor Deus. Então antes vivíamos fazendo a vontade do pecado e éramos servos do pecado. Quando ele falava cobiça, você ia e cobiçava. Quando ele falava vai lá roubar, você ia e roubava. Então, realmente, você viver fazendo a vontade do pecado, isso acontece. Então, nós realmente fomos libertos agora, nós nos tornamos o quê? Servos da justiça. Então, realmente, nós todos agora precisamos fazer essa vontade do Senhor Deus. Então, nós precisamos fazer essa vontade do Senhor Deus. Então, quer dizer que nós nos tornamos em servos da justiça diante do Senhor Deus. Então, essa vontade de querer realmente buscar as coisas espirituais. Isso é a fome e sede espiritual. Será que isso nos falta? Não, nós temos. Com certeza nós temos isso dentro de nós. Então agora nós todos diante do Senhor Deus, realmente uma pessoa que tem fome e sede busca algo para comer e beber. Da mesma maneira, o coração de buscar as coisas espirituais. Então nós todos que recebemos a salvação precisamos ter este coração. Ah, como é que eu vou agradar ao Senhor Deus? Ah, como é que eu vou cumprir essa vontade do Senhor Deus? Ah, como é que eu vou agradar a Deus? Então, se eu não tiver esse coração, será que não está errado? Claro que está errado. A nossa vida também, nós precisamos pensar, como é que eu vou agradar a carne? Ah, como é que eu vou ter a satisfação neste mundo? Ah, como é que eu vou curtir e beneficiar com este mundo? Então, para nós cristãos agora, a nossa vida, nós temos um objetivo. Então, nós cristãos, nós temos uma missão diante do Senhor Deus. Como na palavra, realmente o Senhor já disse em Salmos que realmente eu não morrerei, mas anunciarei as boas obras, contarei as boas obras
do Senhor, a justiça que me tem feito. Como em Salmo 116, ele fala sobre a morte do santo, que é visto com realmente prazer diante do Senhor Deus. Então, realmente, nós todos estamos dentro da paz do Senhor Deus, na tranquilidade espiritual eterna. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, realmente, quando está frente à morte, tem medo. Claro, porque existe a morte carnal, então você pode ter o medo, ficar ansioso, mas mesmo que nós passemos por essa morte carnal, nós temos a paz eterna após a morte. Então, realmente, é bem-aventurado, bom realmente do justo que morre pelo Senhor, que cessa a dor, que vai para a eternidade diante do Senhor Deus. Então, a pessoa que recebe a salvação é bom diante do Senhor Deus. Então, acaba a dor, acaba a tristeza, agora podemos entrar na paz diante do Senhor Deus. Olha só como isso é incrível. Realmente, qual é a preocupação que eu vou ter? Não tem mais preocupação. Então, nós todos agora precisamos pensar o restante da minha vida, como é que eu vou agradar ao Senhor Deus, como é que eu vou viver diante do Senhor Deus. Então, realmente, como é que eu tenho vivido neste mundo, tudo vai ser manifesto diante do Senhor Deus no seu juízo. E é por isso que nós todos agora, realmente, que recebemos a salvação. Agora precisamos pensar todo o restante da nossa vida. Realmente, se eu tenho ainda tempo, se eu ainda tenho realmente alguma. Eu tenho um tempo ocioso, eu não posso viver preso nas coisas do mundo, viver nas coisas do mundo. Isso não é uma vida adequada de um cristão, não é mesmo? O tempo que eu tenho sobrando é totalmente errado se usar para a carne. Eu preciso pensar o que eu estou buscando, o que eu estou desejando, pelo que eu estou vivendo agora. O cristão precisa pensar quando, como, realmente o que quer que faça. Como é que vai agradar essa vontade do Senhor Deus? Como é que vamos fazer essa vontade do Senhor Deus? Toda a vontade do Senhor Deus realmente precisa ter esse desejo diante do Senhor Deus. Cumprir essa vontade do Senhor. Como na palavra de João, capítulo 2, realmente vocês já conhecem muito bem, aparece a história de uma mulher que ela tinha realmente a tristeza dentro da sua vida. E ela foi e levou para o juiz, mas o juiz era um juiz realmente injusto. E o juiz injusto, ele pode fazer a injustiça. Ele pode ir fazer uma sentença errada e falar para aquela pessoa, esse injusto juiz, ele foi e pode ajudar a outra pessoa maligna e essa viúva pode não vencer no tribunal. Mas o que essa viúva ela fez? Todos os dias ela ia para esse juiz injusto, falando, por favor, resolva essa minha tristeza, resolva o meu problema, essa aflição que eu estou passando. E é por isso que em Lucas capítulo 18, esse juiz ficou pensando, essa mulher vai vir todos os dias. O que eu devo fazer? Ele foi e ouviu. Ele foi e atendeu. Então, se ela ainda foi atendeu, pensem bem, ainda a Deus. Realmente, será que o Senhor Deus ele não vai ouvir? Será que o Senhor Deus não vai resolver? Claro que ele vai resolver, não é mesmo? Será que nós não temos essa tristeza? Será que nós não temos uma vingança que queremos resolver? Claro que temos. Nós, como filhos do Senhor Deus, claro que nós temos. Nós vemos muitas das vezes que a verdade ela é pisoteada. Nós, como cristãos, passamos por diversas dificuldades. Será que não existe vingança? Será que não existe tristeza para nossas vidas? Claro que existe. Nós vivemos sendo molestados, passamos por diversas dificuldades. Então, mas nós estamos o quê? Desejando cumprir essa vontade do Senhor Deus, não é? Atender essa vontade do Senhor Deus. Quer dizer que nós temos essa vingança espiritual, santa diante do Senhor Deus. É isso que nós precisamos orar, nós precisamos cumprir, fazer a justiça. Então, tem muitos espíritos que estão indo para a perdição, que estão indo para o fim. Nós precisamos desejar para que todos eles possam receber a salvação. Será que essa não é a vontade? Será que esse não é o nosso desejo? É o nosso próprio desejo. Nós precisamos estar orando, pedindo diante do Senhor Deus, buscando tudo isso diante do Senhor Deus.
Uma pessoa que recebeu a salvação, realmente é assim que eles têm fome e sede, vai buscar alguma coisa para comer? Será que nós também não temos essa fome e sede espiritual? Será que a nossa vida, a esperança do reino dos céus, será que enquanto estamos vivendo neste mundo, nós não temos realmente essa vontade de buscar ao Senhor Deus? Nós temos. Quem tem fome e sede de espírito é aquele que quer fazer a vontade do Senhor Deus, aquele que quer cumprir a vontade do Senhor Deus, é buscar a vontade do Senhor Deus. Esse desejo do Senhor Deus, cumprir esse desejo do Senhor. Então o Senhor ele já disse que este é aquele que tem fome e sede de espírito. Como na palavra de Hebreus, capítulo 2, versículo 3, já disse uma tão grande salvação. Realmente, se eu der as costas, realmente, ai de mim. Da mesma maneira, realmente vai ter uma grande, realmente castigo diante do Senhor Deus se nós não pregarmos, se nós não anunciamos. Tem as pessoas que falam, eu ouço essas palavras depois, eu estou cansado, eu tenho que procurar, eu tenho que pensar naquilo, eu tenho que fazer isso. E as pessoas vão se satisfazendo com essa vida carnal. Então, realmente, é essa salvação do Senhor Deus tão grandiosa, tão agradável diante do Senhor Deus, que é tão grandiosa, da salvação espiritual, passamos a eternidade diante do Senhor Deus, temos essa esperança de entrar no reino do Senhor Deus, como é tão bom, não é mesmo? Uma tão grande salvação que nós temos, nós precisamos viver diante do Senhor Deus. Mas tem pessoas que fazem o quê? Eles dão as costas, eles não consideram como precioso. Então, como é que nós iremos escapar deste juízo do Senhor Deus, não é mesmo? Então nós todos diante do Senhor Deus, realmente toda a nossa vida diante do Senhor, nós precisamos pensar toda a nossa vontade, nossa vida, nós estamos ali fazendo essa vontade do Senhor Deus. O Senhor, Ele cumpriu toda a sua vontade, Ele já perdoou os nossos pecados. Agora, por que as pessoas vão para a perdição? Elas vão para a perdição porque não creem nessa vontade do Senhor Deus, porque não creem nessa palavra do Senhor. O pecado de incredulidade não tem salvação. Então, nós sabemos disso. A salvação que nós temos recebido, como ela é preciosa, como ela é grandiosa. Um pecador como eu. A palavra já disse, eu que tenho uma vida como de um verme neste mundo. Então, o que é o homem para que o ame, para que o Senhor Deus o estime? Então, o Senhor, Ele enviou o homem para este mundo. Então, realmente, toda a vontade do Senhor Deus é para que o Senhor Jesus carregasse todo o pecado imundo deste mundo e fosse até a cruz, derramou seu sangue precioso para se encarregar de todo o nosso pecado. E essa santa vontade do Senhor Deus nós não conseguimos compreender completamente. Como em 1 João, capítulo 4, versículo 9, o amor do Senhor Deus se manifestou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para nos salvar, para salvar o pecador que vai para o inferno. Da mesma maneira, o Senhor, Ele morreu como propiciação pelos nossos pecados. E essa é a tão grande salvação. Essa tão grande salvação diante do Senhor Deus. Então nós recebemos a salvação. Então nós todos agora realmente estamos pregando a palavra para podermos pregar essa tão grande salvação. Então nós recebemos a salvação, nós sabemos que é tão precioso o espírito das pessoas. Então nós precisamos considerar precioso a vida de outros espíritos também. Não podemos ficar pensando, vai para o inferno, não estou nem aí, não tem nada a ver comigo, eu vou simplesmente deixar essa pessoa. Não posso ser assim. Então, o Senhor Jesus, para salvar o espírito de uma pessoa, quanto que Ele se dedicou, quanto que Ele se esforçou, quanto que Ele passou por fome, por sede. Realmente, assim como alguém que está com fome, com sede, buscando comida e bebida, o Senhor Jesus, Ele desejou demais para que os espíritos recebessem a salvação. Tão grande salvação, que é tão precioso, tão importante, nós também estamos desejando, nós precisamos considerá-lo algo precioso diante do Senhor Deus. Tá assim como a pessoa que está buscando água, comida. Realmente, da mesma maneira, nós podemos ver que estamos correndo atrás de bebida e comida. Nós precisamos ir atrás desse espírito dessas pessoas, correndo. Precisamos pensar como se fosse a nossa presa. Nós somos os predadores correndo com toda a força, com toda a vontade para pegar, capturar, não é? Da mesma maneira, é isso que precisamos fazer quando vemos o espírito perdido. Se nós não tivermos esse coração, como é que iremos evangelizar? Quando eu tentar pregar, vocês verão, não é fácil, não é fácil. Pregar para a sua família, você fala o quê? Vocês podem ir para o céu, para o inferno, não estou nem aí, eu vou para o céu. É isso? Não é assim. Nós chorando, nos agarramos aos pés deles e tentamos pregar a palavra, nós queremos salvá-los.
Pense bem quando nós fomos para o tribunal diante do Senhor Deus. Todos esses espíritos olharem para nós e falarem: nossa, você está feliz por ir para o céu e agora nós estamos indo para o inferno? Você não pregou para nós? Vai ser assim? O que é que nós poderemos dizer quando nós pregamos? Realmente eles vão falar o quê? Você me contou, sim, você me contou, você me pregou, eu sei, mas você tinha que ter se agarrado aos meus pés, você tinha que ter chorado. E vai que se você tivesse chorado, eu teria ouvido. Você simplesmente só vem e fala de lado, assim, dizer, vamos para a igreja, você tem que receber, ouvir a palavra, e eu vou crer nisso. Não é assim, você tinha que ter se agarrado aos meus pés. Percebei, da mesma maneira. Realmente como um predador, ele vai com todas as forças, vai, pula e agarra a sua presa, nós também. Estamos correndo para pegar a nossa presa, para salvar um espírito, toda a nossa vida, toda a nossa força, nós precisamos usar o nosso máximo. É por isso que a pregação para o mundo todo, todas as forças, toda a nossa energia, precisamos unir o nosso coração, precisamos salvar o espírito de uma pessoa, é isso o máximo que nós precisamos fazer. Então, para que o espírito receba a salvação, porque senão como é que essas pessoas irão receber a salvação se nós não tivermos esse coração? Será que tudo bem se eu não tiver esse coração mesmo do Senhor Jesus? Simplesmente falar, vai dar, alguma hora vai dar certo? Não, não é assim. Realmente, como na palavra de Atos, eu preciso ter a minha vida diante do Senhor Deus. A minha vida não é nada preciosa comparada a esse evangelho, a esse trabalho do Senhor Deus. O Senhor Jesus tinha uma missão, nós também a temos. Fazer essa santa vontade do Senhor Deus, esse trabalho para salvar, resgatar espíritos. Apóstolo Paulo, ele disse que a vida dele não era nada por preciosa. Então ele entregou, se ele disse, eu posso entregar mais de 100 vezes a minha própria vida, e isso foi somente com palavras? Não, para a vida dele, olhem para a vida dele. Quanto que ele passou por fome, sede, ele foi, se entregou, ele foi torturado, ele quase às vezes morreu, foi apedrejado. Realmente pegaram e o jogaram lá para fora do penhasco para que ele morresse. E por fim, para pregar o evangelho. Ele foi decapitado e morreu em Roma. Pedro foi pendurado de cabeça para baixo, com seu pescoço cortado. Então olhem para os apóstolos realmente não teve nenhum que viveu realmente em paz, em tranquilidade. Então nós podemos ver que realmente olhem para os apóstolos que morreram, o Estevão também que morreu apedrejado. Da mesma maneira, olhem quanto sacrifício foi feito para que o evangelho chegasse até a nós. O evangelho, quando chegou pela primeira vez aqui na Coreia também, se nós olharmos para os missionários que pregaram a palavra, nós não sabemos quanto que eles se esforçaram até quase morrerem. Então comer, beber, toda a vida deles, nada foi tranquilo. Olha só a dificuldade que eles tiveram. Então perguntaram para os apóstolos, para os missionários que vieram para a Coreia, dizendo, você está sentindo fome? Você consegue se satisfazer com a comida daqui? Eles nem sentiam fome, eles não sentiam o sabor, eles nem sabiam o que estavam comendo às vezes. E eles simplesmente se esforçaram para pregar o evangelho. Então, o sacrifício que eles fizeram, nós não devemos esquecer de forma alguma. Então, o Senhor Jesus, quando estava ali na poça de Samaria também. Então, o Senhor estava sentado ali. E a mulher, cheia de pecado, foi para diante do Senhor Jesus, porque ela tinha ido pegar água. E o Senhor Jesus, olhando para essa mulher samaritana cheia do pecado, já disse para ela que existe uma sede muito maior, que é a sede espiritual. E o Senhor Jesus, a primeira coisa que disse para a mulher samaritana foi o quê? Me dê água. E essa mulher samaritana, ela falou, nossa, não, eu não vou dar. Porque olhem só, o que um judeu como você quer água de mim, samaritana? E não foi deu porque achou que era inimigo. Mas o Senhor Jesus disse, se você me pedires água, eu te daria a água da vida. O Senhor Jesus está dizendo que essa mulher samaritana, ela realmente não tem um coração empático para dar água. Ela só pensava, nossa, acabei de encontrar o meu inimigo aqui. Um homem peregrino está pedindo água, mas ela não quer dar. Ela ficou pensando, nossa, por que ele fala tanto? Ai, meu Deus do céu, não quero ouvir. E ela foi e recusou, não é? E se fosse eu, o que eu diria? Se eu fosse o Senhor Jesus, iria dizer, você não sabe quem sou eu, não é? Quando você for pro inferno, pode pedir água aí. Você vai ver se vou dar água para você ou não.
Já que você não deu água, eu também não vou te dar água, tá bom? Então vamos nos ver lá pra lá. Se fosse eu acho que teria dito assim. Mas o que que o Senhor Jesus disse? O Senhor Jesus não deu água. É que o Senhor Jesus não pediu a água e não se vingou desse jeito. O Senhor Jesus disse, realmente, se você pedisse água, eu te daria a água da vida. E essa mulher, ela disse, nossa, você não tem nada aqui, você só tem essa poça aqui, você não trouxe nada para pegar água. Como é que você pode me dizer que pode me dar uma água dessas? Não, mas o Senhor Jesus, conversando com essa mulher conseguiu compreender que o Senhor Jesus era o Cristo. Então, quer dizer, começou a transbordar a água da vida do ventre dessa mulher. Então, ela deixou o seu cântaro e foi correndo para a cidade de Samaria para pregar para todas as pessoas, como se fosse uma mulher louca, dizendo: nossa, ele tem me contado todas as coisas que eu tenho feito. Vamos e venham ver, será que este não é o Cristo? Então, essa mulher estava gritando como se fosse uma doida. Então, as pessoas devem ter pensado: nossa, o que aconteceu com essa mulher? Então, muitas pessoas samaritanas foram ali seguindo aquela mulher e foram até a frente do Senhor Jesus. E os discípulos estavam ali, que tinham ido comprar comida, trouxeram comida para o Senhor Jesus e disse: Rabi, coma. Mas o Senhor Jesus disse: eu tenho uma comida espiritual que vocês não conhecem. E eles começaram a pensar: nossa, será que o Senhor Jesus ele comeu alguma coisa? Alguém entregou algo? Não, o Senhor Jesus ele não comeu nada. O Senhor Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e é fazer a sua justiça. Então aqueles samaritanos que estavam vindo de fora do castelo de Samaria, essa é a vontade do Senhor Jesus pregar para eles. A fome, a sede, tudo é esquecido para pregar a palavra para eles. Então esta é a vontade do Senhor Deus. Realmente de salvar os pecadores, buscar realmente a comida e a bebida quando estamos com fome e sede. Da mesma maneira, o Senhor está ali querendo salvar todos eles. Da mesma maneira, essa é a vontade do Senhor Deus. Então, o pessoal de Samaria que foi até diante do Senhor Deus recebeu essa graça da salvação diante do Senhor Jesus. Então, da mesma maneira agora, um pecador ele se arrepender, essa é a grande felicidade diante do Senhor Deus. Quando o Senhor ele se agrada, nós nos agradamos, não é? Nós estamos felizes. Da mesma maneira, olhem só, quando acontece um terremoto, muitas pessoas passam por desastres naturais, estão sofrendo, morrendo, e quando elas são resgatadas, nós olhamos para os bombeiros, para os socorros resgatando essas pessoas, como é que nós ficamos felizes, não é? Tem pessoas que são salvas desse meio jeito, assim como as crianças pequenas que são salvas, não é? Nós podemos ver que todo o país aplaude ao ver uma criança sendo salva, realmente que estava sendo soterrada. Então, da mesma maneira, realmente nós todos precisamos estar ali nessa alegria. Por quê? Porque estamos tentando salvar o espírito dessas pessoas. Nós estamos vendo o sacrifício. Quando está no meio do fogo, realmente tem pessoas que estão pegando fogo, mas nós vemos o quê? Outras pessoas que pulam lá dentro para resgatar. E nós vemos todo o país batendo palmas, aplaudindo. As pessoas elas se agradam tanto por uma pessoa que está sendo salva dessa maneira, mas e nós? Será que nós não deveríamos estar alegres, felizes por uma pessoa que está indo para o inferno, que está indo para a perdição? Nós temos essa felicidade, nós precisamos nos agradar com isso. Da mesma maneira, o evangelho sendo pregado por todo o mundo, nós precisamos ter essa desejo, essa afeição. Estamos felizes todos juntos. Então é para essa felicidade que nós vivemos. Então, comemos bem, vivemos bem, estamos buscando as coisas deste mundo. As pessoas do mundo podem viver assim, mas nós não somos assim. Nós vivemos fazendo essa vontade do Senhor Deus. Nós somos as pessoas que vivemos fazendo essa vontade para cumprir essa sua santa vontade. Nós todos somos aqueles que estamos em felicidade junto com o Senhor. Então, dessa mesma maneira, nós todos agora diante do Senhor, para fazermos essa santa vontade do Senhor Deus, essa alegria, essa justiça do Senhor Deus. E é por isso que nós todos agora, para fazermos essa vontade, essa felicidade do Senhor. Da mesma maneira, uma pessoa com fome está buscando água, uma pessoa com sede está buscando água, uma pessoa com fome está buscando comida. Da mesma maneira, nós temos esse desejo. Então, para essa felicidade que as pessoas do mundo desconhecem, nós vivemos através dessa felicidade. Vocês estão alegres? É divertido? Não é divertido? É divertido. Então, nós temos uma diversão que as pessoas do mundo não conhecem.
A comida e a bebida que as pessoas do mundo não conhecem. Mesmo que tudo que eu tenha desapareça, o Senhor está dentro de mim. Todo o meu coração dentro do Senhor, de cumprir a sua santa vontade. E o Senhor, Ele me compreender. O Senhor, Ele me reconhecer. Eu fazer essa vontade que o Senhor, Ele se agrada. Eu fazer essa vontade do Senhor Deus. Eu poder ir para o Senhor. Bom, essa é a nossa maior felicidade. Não é mesmo? Então, algo que o mundo das pessoas não conhecem. Essa santa vontade do Senhor Deus. Nós somente também temos desejos dessa carne, como as pessoas do mundo? Não. Nós temos valores, objetivo diferente. A nossa vida, o nosso desejo é totalmente diferente. Nós vivemos uma vida totalmente diferente das pessoas do mundo. Nós estamos ali nos dedicando, unindo o nosso coração. É para que os outros espíritos recebam a salvação. Então nós precisamos pensar, eu estar aqui agora, eu morrer, eu estou alegre, não tenho problema. Eu vou viver diante do Senhor Deus. Esta é a alegria que eu tenho dentro de mim. Então agora realmente eu tenho essa alegria, essa felicidade dentro de mim? Vocês já pensaram em uma coisa dessas? Por que vocês nunca pensaram? Precisam pensar nisso. Somente para ganhar um pouquinho de dinheiro? Só para se tornarem mais ricos? Essa é a vontade de vocês? Nem sabem quando que irão morrer? Algumas pessoas dizem, nossa, eu não morro. Eu vou viver para sempre. Mesmo que as outras pessoas morram, eu estou tranquilo. É assim? Você consegue viver? O que é a sua vida? A sua vida é como a névoa que desvanece, que logo vai desaparecer. É por isso que nós, se for a vontade de Cristo, vivemos e também morremos. Nós sabemos a vontade do Senhor Deus e precisamos fazê-la, porque se nós não fizermos essa vontade do Senhor Deus, mesmo sabendo, isso é pecado. As pessoas, elas planejam tudo pra si, falam, eu vou fazer isso, aquilo, mas diante do Senhor Deus, é só quando lembrar. Eu vou lembrar, então deixa eu ir ali pra igreja. Eu vou lembrar, então deixa eu ali falar alguma coisa pra alguém. É assim? Não, diante do Senhor Deus, na cruz, olha o Senhor Jesus que morreu, derramou seu sangue precioso, derramou todo o seu sangue por nós. Mas e nós? Fazemos só o mínimo. As pessoas do mundo amam até os cachorros que têm em casa, mas e o espírito dos outros? Isso é viver pelo Senhor? Você desprezar o Senhor Deus é totalmente errado. Toda a nossa vida, toda a salvação que nós recebemos, nós não podemos desprezar. Se nós olharmos em Tito, capítulo 2, vamos procurar essa palavra. Então, já que eu estou toda hora citando, fazendo a citação das palavras. Vamos procurar dessa vez. É Tito, capítulo 2. Depois de 2 Timóteo, nós temos a palavra de Tito. Tito é logo depois de 2 Timóteo. Tito, capítulo 2, versículo 14. Versículo 14, vamos ler todos juntos. O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então, o Senhor Jesus, Ele morreu por nós. De toda a iniquidade, Ele nos salvou, Ele nos remiu. Isso quer dizer que agora Ele pagou por nós. Então, Ele se deu por si mesmo, por nós, para remir. Remir quer dizer morrer por nossos pecados, pagar e purificar para si um povo seu zeloso de boas obras. Então, o povo diante do Senhor Deus, que agora são realmente zelosos em boas obras. O que é fazer a boa obra? Essa boa obra que aqui fala, não é a boa obra de fazer caridade, de curar enfermos, ajudar pobres, é pagar a escola de outras pessoas, as parcelas. Então, não são essas boas obras que aqui se refere. As boas obras que se refere são os pecadores imundos que estão indo para o inferno. Agora você fazer com que ele possa ter a vida eterna. Onde já se viu uma maior boa obra do que esta? Então o Senhor Jesus, ele fez essa boa obra. Então nós podemos ver que o Senhor Jesus,
realmente cumpriu todo esse trabalho diante do Senhor Deus, o Senhor Jesus Nazareno, que foi por todos os cantos para pregar o Evangelho, para resgatar todos aqueles que foram oprimidos pelo diabo. O Senhor Jesus, ele fez a sua boa obra. Todos aqueles que eram oprimidos pelo diabo, que estavam indo para o inferno, o Senhor Jesus, ele morreu por todas essas pessoas. Então, da mesma maneira, nós estamos fazendo essa boa vontade, essa boa obra. Essa é o nosso trabalho. Então, nós somos o seu povo, bom e zeloso. Nós somos os filhos do Senhor Deus, nós somos o povo do Senhor Deus, nós somos aqueles que estamos fazendo o máximo, a boa obra diante do Senhor Deus, não é mesmo? Não é só ficar fingindo, faz ou não faz, não tô nem aí, vocês estão fazendo, é isso? Então nós, quando fazemos essa boa obra diante do Senhor Deus, toda a graça, toda a palavra, poder do Espírito Santo que está conosco, nos ajudando. Então é esse trabalho é onde o Senhor está conosco, o Senhor atua em nós. Quer dizer que essa sede, essa fome, se nós não tivermos essa fome e sede de justiça, como é que as outras pessoas irão ser salvas? Tem irmãos e irmãs que evangelizam esforçadamente. É incrível, não desistem jamais. Fazem assim, realmente até incomodando pessoas. Então nós podemos ver, realmente o leão está com fome, rugindo para tragar. Não é que está correndo, rugindo atrás da sua presa. E tem a presa que usa toda a força para correr e o leão corre com toda a força também e vai no final e captura. Vocês já viram no reino animal, não é? Da mesma maneira, nós para salvarmos um espírito, somos como o predador que estamos correndo atrás da presa. Vamos e por fim capturamos. Então esse é o trabalho que nós temos com os espíritos, não é mesmo? Então se nós não tivermos esse esforço, então realmente as coisas não acontecem automaticamente. Nós depositamos o nosso tempo. Nós investimos os nossos bens, oramos, nos dedicamos, sacrificamos. Então, sem esse sacrifício, não existe o trabalho do Senhor Deus. Então, vocês sabem que daqui a uma semana nós temos o seminário bíblico, não é? Você fala, não, falaram que vai ter o seminário bíblico. Vamos orar, e é isso. Então, nós não sabemos se estão orando de verdade ou só estão orando por aparência. Então, nós cristãos realmente precisamos ter essa oração, precisamos estar procurando as pessoas que irão receber a salvação. Eu não posso ficar pensando, os outros falaram que vão fazer por mim, então é isso. É isso? Não é. Então, nós todos precisamos ter essa vontade do Senhor Deus. Essa santa vontade do Senhor Deus. Realmente nós precisamos ver qual é essa vontade do Senhor. É a salvação que eu recebi é verdadeira, então eu preciso fazer com que as pessoas recebam a salvação também. Então, se você sabe que o espírito de outras pessoas é importante, da mesma maneira, você precisa orar por essas pessoas, você precisa sacrificar, você precisa se dedicar. Tudo isso é o que? É algo automático? Não é. Então, a partir de agora também. Então, hoje também. É a semana da família, não é? O mês da família, na verdade. Então, eu poderia pregar sobre o que o pai para os filhos para os pais. Tem muita coisa para pregar, do marido para a esposa para o marido, para os filhos. Então, eu queria pregar isso, mas eu quero dizer isso não é algo que eu devo realmente pregar. Por quê? Nós temos um seminário bíblico semana que vem. Precisamos preparar pelas pessoas que irão ouvir a palavra. Então, se esforcem no máximo para fazerem isso. E também, para os cristãos também tem mais uma sede. Então, tem uma sede espiritual. Então, qual é essa outra sede? Um cristão que recebeu a salvação tem o coração de querer ajudar o fraco. Aquele que tem a fé fraca.
Então, realmente está fazendo essa vontade do Senhor Deus? Então, fazer essa vontade do Senhor Deus, ajudar aqueles na fraqueza, aqueles que estão na tristeza, na dor. Então, essa sede de querer ajudar essas pessoas é necessário em nós. Então, nós precisamos ajudar para que possam crescer. É importante nós pregarmos o Evangelho. É importante a mãe dar a luz aos filhos, mas para criar, não é tão importante também? Onde já se viu dizer que é algo realmente natural? Não é. Existe uma dedicação, um sacrifício contínuo. Então, o bebê está chorando, está precisando cuidando, precisa levar ele para dormir, colocar no berço, ver se está doente ou não, trocá-lo, cuidando, precisa fazer crescer, ensinar muito bem. Existe todo o sacrifício, toda a dor, toda a dedicação. Sem esse amor, como é que o filho pode crescer? Então, nós pregamos o evangelho para o espírito receber a salvação, é muito importante. Mas ele não cresce naturalmente sozinho. Uma pessoa que recebeu a salvação precisa continuamente ajudar, continuamente. Então, até que possa viver bem a vida de fé. Precisamos orar, precisamos dedicar, precisamos consolá-los, precisamos ajudar pela palavra, precisamos nos dedicar. Então, dessa maneira, esse sacrifício, uma pessoa que recebeu a salvação faz toda essa vontade. Como? Realmente ajudando os outros que não receberam, que receberam a salvação agora. Olhem só para as mães, os animais também, como criam tão bem os filhotes. Então vai, captura as presas para alimentar os filhos, ou vão, realmente levam para os lugares confortáveis, da mesma maneira. Uma vez, realmente, houve um incêndio na montanha e atingiu uma fazenda, e na fazenda havia a galinha que morreu queimada, e embaixo das asas dela estavam vários filhotinhos, vários pintinhos vivos. A mãe e a galinha morreu pegando fogo, mas os filhotes sobreviveram. Isso é um fato real. Quando há um incêndio, o pai estava realmente em várias dezenas de andares acima de onde tinha um incêndio, então ele não conseguia descer do prédio. Ele foi, abraçou a sua filha e pulou lá de cima. Eu vi isso na notícia. Apareceu nos jornais. Então, para salvar os seus filhos, ele foi e morreu por eles. Então, nós também, com esse coração, para salvar outros espíritos, nós precisamos desse coração. Então nós não podemos pensar, ali é só fazer isso, aquilo, aí ele vai fazer bem, já que ele já recebeu a salvação, ouviu a palavra, né? Então agora eu vou deixar. Não é assim. Então realmente quem tem fome e sede de espírito, realmente serão os bem-aventurados, não é mesmo? Da mesma maneira, nós temos esse desejo para que os outros espíritos recebam a salvação, fazer essa vontade do Senhor Deus. Essas pessoas, elas serão fartas. Por quê? Todo esse coração de amar, desejar, fazer com que essa pessoa possa ir para o reino do Senhor Deus, pregar o reino de Deus. Aqueles que receberam a salvação, fazer a vontade do Senhor Deus, esse é o nosso desejo. Da mesma maneira, nosso desejo, como em Mateus, eu já disse, realmente nós precisamos buscar o seu reino e a sua justiça, então as demais coisas vos serão acrescentadas. Então realmente nós todos diante do Senhor Deus, toda a nossa vida, nós temos o que é a prioridade para a nossa vida. Então quer dizer que eu, comer, beber, realmente eu não estou ali vivendo do meu próprio jeito. Tem pessoas que não vêm para a igreja e nós falamos, por que você não está vindo para a igreja? E ele começa a falar, a vida de fé precisa de dinheiro também. Eu vou juntar um pouquinho de dinheiro para que o Senhor Deus realmente, depois eu possa me enriquecer e eu possa ir para a igreja. Não é assim. Não é assim. O Senhor que nos salvou, que salvou o seu espírito, será que ele não vai te permitir as coisas carnais? Como na palavra de Romanos capítulo 8, o Senhor já disse que o Senhor Deus é aquele que nos deu todas as coisas, que deu o seu Filho para nós. Será que ele não vai nos acrescentar de todo o seu dom? O Senhor que nos salvou, dando o seu próprio Filho, será que ele não vai nos dar as coisas carnais também? Existe uma condição para isso. Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Então o Senhor Deus, ele nos permitiu diversas coisas. Ele foi expandindo o reino do Senhor Deus.
A cada momento mais, ou seja, Deus ele nos permitiu para que o reino do Senhor Deus ele pudesse se expandir. Então quer dizer que esta é a justiça do Senhor Deus. Quer dizer que os justos do Senhor Deus, o trabalho do Senhor Deus, a obra do Senhor Deus, os justos, os santos estão buscando, estão cumprindo essa vontade do Senhor Deus. Então todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer que é isso que o Senhor Deus ele já disse que vai nos permitir em dobro. Então aqueles que têm fome e sede de justiça, realmente eles serão fartos. E é isso que o Senhor Deus fará. O Senhor Deus ele irá realmente nos satisfazer. Então quando nós podemos crer nessa verdade, né, será uma grande felicidade para nós. Porque nós todos, os cristãos que estamos vivendo neste mundo agora, nós temos muito trabalho a fazermos. Então, as pessoas que não receberam a salvação precisam receber a salvação. Nós precisamos pregar o evangelho para que as pessoas que receberam a salvação possam viver também em comunhão. E isso é algo muito importante. Então, essa é a vida de obedecer diante do Senhor Deus. Então, tudo isso, para cumprir a santa vontade do Senhor Deus, nós todos, tudo que nós precisamos fazer, o Senhor já disse que irá nos preencher de volta. Então o Senhor já disse, veja as aves dos céus, o Senhor as mantém. Olhem os lírios do campo, como o Senhor sustenta. E vocês, ó de pouca fé. Então, o Senhor, Ele cuida dos pássaros que vivem nos céus. Os lírios, o Senhor está os vestindo, o Senhor está criando. Então, e para vocês? Realmente, ó, vós de pouca fé. Então, primeiro, buscai o seu reino e a sua justiça. Então, existe a condição. Então nós não sabemos realmente sobre as outras coisas, mas toda a promessa que o Senhor me tem feito, Ele cumpriu dentro da minha vida. Então se eu vivo pelo Senhor, o Senhor, Ele realmente se encarrega por todas as coisas da minha vida. É isso que eu sei. Então agora toda a minha vida diante do Senhor Deus, realmente eu preciso fazer a vontade do Senhor. O Mateus, o Senhor Jesus, quando estava para ser crucificado, ele já disse, Senhor, as minhas coisas são do Pai e as suas coisas também. Então todas as coisas que eu entrego para o Senhor. Então se eu recebo essa vontade do Senhor Deus para fazer, realmente o Senhor, Ele se encarrega por mim. Então Elias também é aquele que fazia a vontade do Senhor Deus, cumpria a sua santa vontade. Então nós podemos ver, realmente quando ele estava escondido no campo Elias ficou escondido porque estavam perseguindo para o matar. O que Elias tinha? A preocupação? Não, ele todos os dias recebia o corvo que vinha e o alimentava, lá do lago, perto do lago. Elias também, quando ele foi para casa, realmente de uma mulher viúva que estava com seu filho também, disse para eles que estava pegando pedaços de gravetos no chão. Ele disse, você tem um pão para me dar? Ela disse, para nós não temos bolo, não temos pão nenhum. Então eu só tenho algum pedaço de pães, eu tenho somente azeite sobrando para morrer eu e meu filho. Então Elias disse, é? Então pegue esse azeite, pegue essa farinha e faça o pão para mim primeiro. E depois você pode comer. E o que essa viúva disse? Ela, nossa, você é um ladrão. Como é que você pode fazer uma coisa dessa? Está querendo arrancar o meu fígado? Então, realmente, ele disse o que? Pode fazer isso. E teve fome naquela terra. Mas até aquele momento, realmente houve fome naquela terra, mas o Senhor preencheu. Para que não faltasse farinha, não faltasse azeite na sua botija. Até o dia que o Senhor desse chuva sobre a terra. Ela ia, fazia o pão e comia, mas tinha de novo. Na panela de farinha não se acabou e a botija de azeite também não faltou, conforme a palavra do Senhor.
Então quer dizer que se você fizer conforme a palavra do Senhor Deus, vai se cumprir. Será que a palavra do Senhor Deus desapareceu? Primeiro, buscai o seu reino e a sua justiça. Buscai primeiro. Então essa é a vontade do Senhor Deus. Essa é a palavra do Senhor Deus, dizendo para fazer assim. Então o Senhor ele já disse para fazermos assim, e o Senhor ele irá nos entregar. Então quando eu olho para quem está na dificuldade e permito, o Senhor ele vai e me ajuda. Então o Senhor ele me permite mais e mais e mais e mais. Então fez com que aquela panela de farinha tivesse o quê? Cheio, transbordando. Não falta. Então não é algo incrível. Então, mas até agora vocês não conseguem crer numa coisa dessas? Então o Senhor ele cumpre essa promessa conosco. Já que nós não conseguimos crer nisso, essa promessa do Senhor Deus ele não se cumpre em nós. Então, mas se nós cremos, a palavra do Senhor Deus ele se cumpre em nós. Como na palavra de Provérbios capítulo 31, realmente é melhor esse pouco ganho diante do Senhor Deus. Então toda a nossa vida como cristãos também, nós estamos querendo buscar o que? A riqueza? Nós queremos viver uma vida cheia de qualidade neste mundo? De satisfação? Não. Nós estamos querendo fazer a vontade do Senhor Deus. Todas as outras coisas deste mundo são as coisas da injustiça, não é as coisas do mundo. Então, mas nós agora somos pessoas que estamos vivendo uma vida pobre diante do Senhor Deus. E mesmo que vivamos pobre, os bens diante do Senhor Deus realmente é cheio em nós. Então nós vivemos para fazer essa vontade do Senhor Deus, mesmo que o nosso bem seja curto. Realmente o Senhor, ele vai e nos cumpre. Ele já disse que irá nos entregar conforme essa promessa. Então como o Senhor Jesus, ele era tão pobre. Então o Senhor Jesus, ele é rico, Rei dos Reis, todo-poderoso, que nasceu do corpo de uma virgem. Ele nasceu numa manjedoura. Então o Senhor Jesus, com certeza ele deve ter o Senhor Jesus ele veio com 30 anos como um filho de um carpinteiro pobre. Ninguém conhecia esse Senhor Jesus. Então, durante 3 anos e meio, o Senhor Jesus não tinha um lugar para pôr a cabeça. Então, quanto que ele realmente sofreu tanto? Então, o Senhor Jesus ele era pobre. O Senhor Jesus, como pobre, ele tinha suas dificuldades, e nas suas dificuldades, na sua pobreza, ele nos enriqueceu. O Senhor Jesus, ele nos permitiu a riqueza. Olhem para os apóstolos, como eles eram pobres. Eles não conseguiram comer, não conseguiram fazer nada, eles foram torturados diversas vezes. Então, mas o Filho do Senhor Deus foi desprezado por este mundo. Realmente que morreram, passaram por toda essa dificuldade. Mas por que que os cristãos têm tanto desejo, tanta cobiça no mundo? Por que que buscam tantas coisas neste mundo? Por que que estão pedindo tantas coisas? Então será que vocês não podem se tornar pessoas com fome e sede de espírito? Para fazer essa santa vontade do Senhor Deus, será que nós não podemos buscar essa fome e sede espiritual diante do Senhor Deus? Será que não podemos? Como em Hebreus capítulo 13, realmente já disse para nós nos satisfazemos essa vontade do Senhor Deus. Então, porque o Senhor já disse que se nós não realmente estamos fazendo essa vontade do Senhor Deus, o Senhor com certeza nos ajuda. O Senhor é aquele que realmente me ajuda, Ele é o meu sponsor, Ele é o meu patrocinador. Eu não posso amar o dinheiro, eu preciso fazer essa vontade do Senhor Deus. Então, porque assim todas as coisas o Senhor ele há de acrescentar. Existe essa promessa do Senhor Deus. Vocês não conseguem crer nessa promessa do Senhor Deus? Essa promessa do Senhor Deus de que Ele nos salvou, Ele está conosco. E eu falar, eu não consigo crer. É isso? Então, o Senhor já disse que Ele virá nos buscar. Nós cremos nisso. Realmente que o Senhor há de levar no reino do Senhor Deus. Que nós realmente iremos para o reino do Senhor Deus. Então o Senhor Deus com certeza irá nos ajudar. Por que não conseguem crer nisso? Será que a promessa do Senhor Deus está errada? A promessa do Senhor Deus com certeza há de ser cumprida. Já que não consegue crer que passa por dificuldades. Nós todos agora não podemos perder nosso coração para as coisas vãs deste mundo. Viver uma vida injusta, viver uma vida pensando somente em si, falando, olha a minha vida, o que tem a sua vida?
Mesmo que você pareça um pouco mais pobre, você pareça que está passando por desprezo, olhem para o Senhor Jesus, o que ele passou. O Senhor Jesus, que realmente estava junto do povo, que se dizia povo de Deus, eles mesmos foram e crucificaram o Senhor Jesus. Os próprios discípulos que estavam com o Senhor Jesus fugiram. Olhem para tudo isso. O que cai na sua própria dificuldade, nas suas próprias sofrimentos, fraquezas e imperfeições? Eu preciso falar, o Senhor, ó meu Senhor que está dentro da minha vida. Eu somente olho para o meu único Senhor e estou indo adiante. O Senhor está comigo, eu vivo para o Senhor. Agora o Senhor está comigo. Agora para fazer essa vontade do Senhor. Então eu preciso ter esse desejo, essa afeição, esse esforço, essa dedicação. Toda a minha vida e para a vida futura. Realmente existe essa graça do Senhor Deus, a bênção. Existe o galadão que já foi prometido pelo Senhor. Nós precisamos crer nisso. Então, aqueles que estão com fome e sede de espírito, de justiça, serão fartos. Então, isso mostra a vida de um cristão após a salvação. Então, nós agora todos recebemos a salvação do Senhor Deus, essa santa vontade do Senhor Deus, para que ela possa ser cumprida. Nós estamos com esse desejo espiritual. Nós estamos ali buscando as coisas do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus, ele com certeza há de nos ajudar, nos suprir com a sua graça. Então, o Senhor, com certeza, ele irá nos ajudar. A próxima semana também, a palavra que há de se cumprir no seminário, que muitos irmãos possam ajudar para que nós todos possamos nos dedicar. E antes de acabar a pregação, então nós temos o noticiário da igreja e tem mais um papel ali, não é? Então esse papel fala sobre a oferta para a construção de mais dormitórios no local de retiro. Então nós planejamos muitas coisas na última reunião dos líderes. Então, se nós olharmos aqui atrás, então nós temos aqui o desejo dentro do nosso dentro do planejamento deste ano também de construirmos mais dormitórios. Então vamos construir mais 3 quarteirões bem grandes ali de dormitórios. Hoje em dia também os materiais de construção subiram muito. O custo da mão de obra também está bem cara. Então construir, quando nós fizemos os cálculos, ficou bem caro o valor. Quando nós fazemos os retiros, do valor que nós recebemos da inscrição, nós juntamos e juntamos. Nada nós gastamos em vão. Então nós já construímos bastante com tudo isso. Do valor total da construção, nós estamos estimando um valor de 21 milhões de reais. Esse valor nós estamos tentando resolver junto da oferta que recebemos nos retiros e também do valor da igreja, das ofertas que vamos arrecadar das nossas igrejas e também com o valor também. Então nós temos um outro planejamento, na verdade gastamos mais por volta de uns 7 milhões de reais para construir a igreja em Ulondô, numa outra ilha. Então nós temos um planejamento bem grande que nós fizemos durante meio ano, durante uns 6 meses. Então, se possível, eu gostaria de fazer tudo isso, né? Todo esse planejamento, nós temos esses... E também não queria sair contando esses planejamentos, não é? Porque as pessoas que acabaram de receber a salvação, eles podem confundir as coisas, podem mal entender essa questão de valores que eu falo, né? Esses planejamentos de construir mais coisas. Então, mas as pessoas que não querem participar com bom coração, com alegria, não importa. Vocês não precisam participar, não ajuda em nada. Ficar realmente somente pensando nessas preocupações, por quê? Nós temos ali os papéis, os envelopes ali atrás, para a oferta para a igreja, para a escola dominical, para a nossa igreja, seja os dízimos também, a oferta para a missão, tudo fazem. Então, eu nunca abri para verificar quem faz, quem não faz, não ficamos ali verificando quem que está fazendo, quem que não está fazendo, não tem porquê. Eu e a minha esposa, nós fazemos.
Então nós fazemos uma competição entre eu e ela, de quem faz mais. É verdade. Pra mim não importa quem faz ou não faz. Se você faz, você faz. Porque essa é a vontade que você tem, a relação que você tem com o Senhor Deus. Então não existe ninguém na nossa igreja que vai dizer, por que você não está ofertando? Todo mundo faz. Nós não estamos aqui querendo julgar ou criticar quem faz ou não faz. Então tudo isso é o quê? É você e Deus. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 9, então não é para fazer o seu próprio com o coração realmente pesado ou apertado, é realmente uma relação direta que você tem com o Senhor Deus. Então é por isso, para a missão internacional também, para os países mais pobres, nós estamos continuamente ajudando, fazendo essa oferta para a Índia, para a América do Sul, para a Mongólia, para a Camboja, para o Vietnã. Então o evangelho está sendo pregado fortemente por lá. Então, claro que existem essas dificuldades, mas nós precisamos ajudar. Nós precisamos estar ali sempre nos dedicando. Não é? Nós não sabemos quanto de dinheiro que nós estamos gastando, não é? Realmente é imenso. Então, o dinheiro internacional que nós fizemos a oferta foi por volta de mais de 70 milhões de reais que gastamos só no ano passado para a missão internacional. Então é uma quantidade imensa. Então por que nós fazemos tudo isso? Porque nós estamos fazendo o nosso máximo para pregar o evangelho. Agora, se nós olharmos para as outras igrejas internacionalmente, cada uma, elas conseguem se virar, elas fazem sozinhas, uma por uma. É isso que nós precisamos. Da mesma maneira, uma pessoa que acabou de receber a salvação e as pessoas que são fracas, eu digo para vocês, realmente, se vocês não quiserem participar, não importa, nada importa, não precisam. Mas uma coisa que vocês precisam saber é, após receber a salvação, existe um grande trabalho que nós devemos fazer. Então, depois que nós recebemos a salvação, tudo isso não é em vão. Existe o sacrifício. Então, se nós não morrermos, não temos como dar esses frutos diante do Senhor Deus. Da mesma maneira, o Senhor Jesus, ele é como a semente que caiu na terra e morreu. E assim, pela sua morte, muitos filhos nasceram. Então, nós também podemos ver agora, no local do retiro, como é importante, não é? Então nós reunimos realmente mais de 10 mil pessoas em uma única etapa do retiro. Então nós podemos ver que sempre se preenche, fica cheio o número de pessoas também. Então nós nos reunimos todos e também, claro que esses hotéis, estalagens ficam cheias quando nós estamos fazendo o retiro, porque alguns dos nossos irmãos vão e se hospedam por lá, mas não podemos fazer assim. Nós precisamos estar sempre no mesmo lugar, comendo, bebendo, dormindo juntos. Isso é a comunhão. Então é isso que nós estamos querendo fazer. Então eu quero que realmente... Nós temos vários prédios já construídos ali no local de retiro, mas mais do que aqueles prédios, nós precisamos construir outros, maiores, tá bem? Porque o número de pessoas que recebem a salvação no retiro é o maior de todos. Então isso porque não é somente na igreja de Seul, mas é pelo país todo. Né? Nós temos os retiros que fazemos. Nós temos o retiro que é de verão, de outono, primavera, de inverno. Nós temos o retiro só dos jovens, dos universitários. Nós temos das crianças. Nós temos realmente diversas coisas. Então realmente não existe nada realmente mais útil do que isso. Então nós todos, realmente quando nós fazemos essa construção, então nós podemos dizer que nós podemos transformar o nosso local de retiro como realmente o local de retiro maior do mundo. Então, a igreja realmente da Coreia vai se unindo e vai se multiplicando todos juntos. Então nós temos por volta de 270 igrejas, 290. Nós estamos aumentando cada momento mais o número. Então, para fazer a pregação mundial, também isso vai se tornando a nossa força. Então, se trouxermos irmãos e irmãs realmente que trazem os seus convidados, eles sempre contam que os convidados dizem: nossa, olha a quantidade de pessoas que estão aqui nesse local de retiro. Que lugar é esse? No meio da montanha, cheio de prédios construídos. As pessoas do mundo se assustam.
Porque, na verdade, no local de férias, no verão, as pessoas vão para onde? Vão pra praia. Mas estão vindo aqui pra montanha cheia de pessoas, eles ficam com a boca aberta, assim, boca aberta, assustados, falando que, nossa, deve ser só doidos que vêm aqui. Mas a pessoa vem, assusta, olha, se assusta, ouve a palavra e se assusta, e por fim se assusta novamente por ter ouvido o evangelho. Quer dizer que pelo trabalho, no local de retiro, o Senhor, Ele permite para que o nosso esforço não seja em vão. Então, tudo isso é para a vontade do Senhor Deus. Então, existe todo um trabalho como nós devemos fazer diante do Senhor Deus. Então, todo o nosso sacrifício, nossa dedicação é necessária para que o evangelho seja pregado. Então, os irmãos que puderem fazer o máximo, que façam o máximo. E para que todo o nosso esforço não seja em vão. Que o Senhor, com certeza, Ele há de nos usar. Realmente, Ele há de nos usar e nos permitir o seu grande galardão. Então, nós todos, com uma grande felicidade, eu peço para que vocês possam participar. E nós temos mais uma coisa aqui. 5 minutos e 7 segundos. Um vídeo de celebração de 40 anos da Luz da Vida, do livro. Já foi semana passada? Pode mostrar de novo. (40년간) 광야 생활을 한 모세와 이스라엘 백성들. 40일간 시내산에서 금식하며 하나님의 말씀을 받은 모세. 광야에서 40일 동안 마귀의 시험을 받으신 예수님. 예수님은 부활 후 40일 동안 제자들과 함께 하셨습니다. 이처럼 40은 성경에서 고난과 구원의 역사를 상징합니다. 우리 교회도 40여 년간 복음을 전하면서 많은 어려움을 겪었지만 우리 교회를 통해 구원의 열매가 날로 늘어나고 있습니다. 1985년에 창간된 생명의 빛은 우리 교회의 40년 복음의 역사를 기록해 왔습니다. 하나님이 함께해 주시고 형제 자매님들의 기도 덕분에 가능한 일이었습니다. 생명의 빛 출간이 오래지 않은 것 같은데 벌써 40년이 되었습니다. 그동안에 생명의 빛 출간을 위해서 형제 자매들이 많이 수고해 주신 것 너무 감사합니다. 우리가 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어서 이제 전도하는 일에 필요한 그 책을 만드는 것이 좋겠다고 그런 많은 의견들이 있었어요. 또 우리 한글로뿐 아니라 이제 영어로도 이게 번역이 되고 또 해외에도 많이 읽혀진다고 하니까 간증도 내주시고 또 해외 소식도 자세히 기록해 주셔서 그 소식을 전체적으로 좀 잘 알고 서로를 위해서 기도해주고 도움이 될 수 있도록 생명의 빛이 좋은 역할을 계속해 주셨으면 하는 바람입니다. 생명의 빛을 꾸준히 만들어지고 그리고 우리 교회가 커지고 확장되는데 중요한 빗걸음이 됐다고 생각을 합니다. 생명의 빛 책자가 주안에서 귀하게 쓰임을 받고 주님의 선한 뜻을 이루었으면 좋겠습니다. 아름다운 교제의 광장인 이 생명의 빛, 서로 위로받고 힘을 얻고 그리고 서로의 발을 씻기는 귀한 교제의 광장입니다. 계속해서 이 생명의 빛이 주님 오실 때까지 교제의 장소로 귀하게 쓰임받기를 원합니다. 생명의 빛 하면 어린 시절 저희 집에 있었던 그 대추나무가 생각이 납니다. 늘 대추나무가 어린 시절 있어서 그 열매를 먹고 성장기에 항상 그 기뻐했던 기억이 있습니다. 생명의 빛도 우리 가운데 잘 자란 나무가 열매를 주고 그늘을 주는 것과 같은 기쁨을 주었다고 생각합니다. 40주년을 맞아서 풍성한 열매가 맺히시기를 주님 안에서 함께 기도로 응원합니다. 우리의 믿음의 대변지 생명의 빛이 40주년을 맞이한 것에 대해 하나님께 감사드리고 축하합니다. 이 일이 주님 오실 때까지 계속되기를 바라며 그동안 생명의 빛을 위해 수고해 주신 모든 분들 진심으로 감사드립니다. 40년이 지났습니다. 생명의 빛이 걸어온 그 모든 길들은 우리 교회의 길이었고 또 성령의 역사였습니다. 앞으로 주님이 오시는 그날까지
이 생명의 빛이 계속 빛을 발할 수 있도록 수고해 주시기 바랍니다. 축하합니다. 생명의 빛은 여전히 우리를 이끄는 빛으로 우리는 지금 이 순간 과거와 미래를 연결하는 빛의 다리에 서 있습니다. 신앙의 길을 밝히고 세상의 어두움을 밝히며 형제 자매님들의 지친 마음을 달래고 주님의 사랑과 은혜를 전파합니다. 40년간의 역사, 현재, 그리고 미래를 함께 보내며 생명의 빛의 빛나는 여정은 계속됩니다. 생명의 빛 사랑은 교회와 성도 사랑입니다. 생명의 빛 발간 40주년을 진심으로 축하합니다. 생명의 빛 40주년 축하드립니다. 화이팅! 생명의 빛 40주년 축하드립니다. 생명의 빛 40주년 축하드립니다. 생명의 빛 40주년을 축하드립니다. 축하합니다. 축하드립니다. 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 40주년을 축하합니다. 생명의 빛 40주년을 축하합니다. 생명의 빛 40주년을 축하드립니다. 생명의 빛 40주년을 축하합니다. 생명의 빛. Tem pessoas que não conhecem que existe o livro A Luz da Vida. Então, a cada 2 meses nós lançamos um livro novo. Então, se vocês pedirem esse livro, fizerem a assinatura, vocês podem receber os conteúdos e o livro. São livros que os pastores escreveram os livros, né, com autoria. São com temas importantíssimos para a vida de fé. Também podem ver as notícias internacionais. As pessoas que fizerem a solicitação podem ter acesso aos livros.